Amém, glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui com mais um culto Jovens em Ação. Esse culto que é realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Gravatá, presidida pelo nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, e o pastor local, o pastor Rinaldo Borges. Estaremos aqui juntos até um pouco mais das 9 horas, perto das 9 horas, para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo nesse programa que com certeza vai abençoar a sua vida. De antemão, gostaríamos de justificar a ausência da transmissão no YouTube, porque está instável a plataforma do YouTube e não estamos conseguindo, por isso a nossa live vai ser transmitida só pelo Facebook. Mas vamos continuar adorando o nome do Senhor, porque isso não impede a nossa adoração, amém? Convido você que está no seu lar para juntos estarmos orando, apresentando este tempo que estaremos passando juntos aqui nesse momento, para que Deus possa operar em nosso meio. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai eterno, maravilhoso, te agradecemos, Pai, por esse momento que o Senhor tem nos permitido de estarmos aqui em Tua presença. Te agradecemos, meu Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos no Teu lar, Pai. Fica conosco, meu Pai, abençoa esta live, meu Pai, abençoa este culto. Ó, meu Deus, aquela pessoa que está no seu lar, meu Pai, que ela possa ser alcançada, meu Pai, pelos louvores, pela palavra. Ó, meu Deus, que ela possa ser impactada, meu Pai, pela Tua presença, Senhor. Fica conosco, meu Pai, enche-nos com Teu Espírito Santo, meu Pai. Cura os enfermos, meu Pai, consola as famílias enlutadas, Pai. Opera milagres e maravilhas em nosso meio, Senhor. Ó, meu Deus, nós te pedimos para que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, Pai, o Teu poder. Ó, meu Deus, abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa o comerciante, Pai. Ó, meu Deus, abençoa este Brasil, Senhor, abençoa o mundo, Pai. Estende as Tuas mãos sobre nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, meu Pai. Permanece conosco nesta noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, como de costume, vamos estar adorando o nome do Senhor com alguns hinos da nossa harpa cristã. Está aqui conosco alguns escalados pelo nosso pastor para estar neste culto. Dentre eles está o cantor Anderson, né? E vamos juntamente com ele louvar alguns hinos da harpa. Glória a Deus. Também desejamos saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus neste momento com o hino de número 198 da nossa harpa cristã. 198. Jesus, o bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva o santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. A estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã,
escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ainda com o hino de número 83 da nossa harpa cristã. Hino de número 83. Hino de número 83, todos juntos. Mas perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm, mágoas vêm me perturbar, o bálsamo Ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos estar agora nesse momento adorando a Deus com a leitura da santa e gloriosa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Está conosco aqui também escalado pelo nosso pastor, o jovem Tiago, cooperador na obra, e ele está com a oportunidade nesse momento para estar fazendo a leitura da palavra de Deus nessa noite com todos os irmãos. Amém. Também desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Assim como foi me dada a oportunidade para fazer a leitura, você que está em casa,
Pegue sua Bíblia, abra no livro de Mateus, o capítulo 6, e apenas o versículo 33, amém? Mateus, Mateus capítulo 6 e o versículo 33. Que diz assim, vou ler aqui do versículo 31, amém? Que diz assim, Mateus capítulo 6 e o versículo 33. E 31, na verdade. Não andeis, pois, inquieto, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O versículo 33 diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos também estar orando, apresentando a Deus essa leitura dessa palavra, também novamente o momento em que estaremos passando aqui juntos, também apresentando os pedidos de oração, orando pela nossa igreja, o ministério da nossa igreja, nosso pastor presidente, também nosso pastor local. Vamos orar para que Deus possa estender as suas mãos sobre este mundo e pôr um fim nessa situação em que estamos enfrentando, nessa pandemia, nesse vírus que está assolando o mundo, que está ceifando tantas pessoas. Vamos estar orando, gostaríamos de mesclar aqui também nesse momento e pedir para que a jovem Milena, também escalada pelo nosso pastor, esteja conduzindo essa oração por todos os pedidos de oração. Amém. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Assim como foi autorizado, estaremos orando pela leitura da palavra e os demais pedidos. Orem junto comigo. Senhor Deus maravilhoso, meu Pai querido, queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por estarmos aqui, pela leitura da Tua palavra, Senhor. Que nessa noite possamos desfrutar daquilo que Tu tem preparado para nós. Assim como também, meu Deus, os pedidos que aqui foram apresentados, todo o Teu ministério, Senhor, toma a frente. Tudo isso que está acontecendo, meu Pai, esse vírus, que o Senhor possa conduzir, meu Deus, a cura, que o Senhor possa nos ajudar e continuar conosco, nos dando livramento e nos concedendo mais oportunidades como essas, Senhor. Continua aqui conosco, fazendo a Tua vontade e aquilo que Te apraz. É isso que Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, enquanto estamos aqui, estaremos aqui nessa noite juntos para adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite com mais um debate, como os irmãos sabem como tem sido os jovens em ação. Teremos aqui mais uma noite interagindo com os amados irmãos, os amados ouvintes também que estarão aí assistindo o programa, que estarão aí interagindo conosco. Está aberto já, quem quiser comentar, quem quiser falar alguma coisa a respeito do que será tratado nesta noite aqui, está livre aí para comentar, fazer perguntas dos comentários no Facebook. Aí será encaminhada para nós aqui as perguntas para nós interagirmos melhor aqui também. Mas antes de iniciarmos esse debate, esse momento, gostaríamos de aproveitar, e vamos louvar mais um pouco ao nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com o irmão Anderson, cantor, e vamos ouvi-lo mais uma vez, louvar ao nome do Senhor Jesus Cristo com o que Deus tem colocado em seu coração. Aleluia. Vamos continuar adorando a Deus neste momento. Queria pedir que todos aí que estão também nos assistindo adorassem a Deus conosco, cantando esse hino que é muito conhecido. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrar
lembrarás que eu sou o teu Deus, e se chorares e se te machucares, lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar juntos? Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus, e se chorares e se te machucares, lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou o teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu confio em ti. Confio em ti. Confio em ti. Amém. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, como mencionado anteriormente, estaremos aqui hoje, nesta noite, nesse tempo que nos resta aqui, né? Estaremos nessa noite debatendo aqui, comentando entre si sobre um tema escolhido pelo nosso pastor, que é bastante interessante para nós nesses dias atuais estarmos falando. Estaremos debatendo sobre o tema prioridade, né? Estaremos falando sobre esse assunto que, com certeza, ele é tão importante na vida de tantas pessoas e principalmente na vida dos cristãos, né? E nessa noite, já começando o nosso debate aqui, os nossos comentários, gostaríamos de começar pela que não participou ainda, né, nos momentos iniciais, mas a jovem Vivian, que também está aqui conosco, cooperando, escalada pelo nosso pastor, que congrega ali na congregação da Boa Vista. Vamos estar iniciando, então, esta rodada de conversa, de diálogo, né, comentando com a jovem Vivian, para que ela possa explicar melhor para todos nós sobre como é a prioridade, o que é a prioridade, o que é que na sua concepção se pode entender por prioridade. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor, amém? Amém. É sempre motivo de grande alegria estarmos reunidos para falar sobre a palavra do Senhor. O Senhor se faz presente quando falamos dele. Isso é algo que alegra o coração de Deus e é motivo de grande satisfação estar aqui nessa noite. Que você que está na sua casa, no seu lar, com a sua família, seja abençoado com essa palavra, porque a palavra do Senhor é perfeita, amém?
como o tema de hoje é prioridade, creio que não há como deixar de mencionar alguns dos versículos que foram lidos aqui nessa noite, que se encontram em Mateus, capítulo 6, versículo 27 em diante. Mateus, capítulo 6, versículo 27 em diante. Amém? A palavra do Senhor nos diz: Qual de vós, por mais ansiosos que estejam, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem se preocupam com todas essas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe do que necessitais de todas elas. Buscai primeiro, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Amém? Prioridade. Quando falamos sobre prioridade, algo que me remete a essa palavra é também a palavra importância. Nos dias atuais, muitas coisas têm nos tirado a nossa atenção, seja redes sociais, seja o trabalho, seja a escola, a faculdade, coisas que nos cobram a atenção. E nos cabe perceber o que tem sido mais importante nas nossas vidas. Quando acordamos, por muitas vezes, a primeira coisa que pegamos é no celular para nos atualizar do que está acontecendo nas redes sociais, na verdade. E estar atualizado é algo bom. Só que antigamente, quando não tinha redes sociais, nem meios de comunicação como temos hoje em dia, muitas das pessoas que eu conheço, quando levantavam, a primeira coisa a se fazer era orar, dobrar os seus joelhos e apresentar mais esse dia ao Senhor. Ser grato por mais um dia que se inicia. E certo que por muitas vezes não dá tempo, porque tem a casa para cuidar, tem a família, tem que chegar cedo no trabalho. E as coisas do dia a dia têm tomado a nossa atenção e cada vez é mais difícil encontrar alguém que priorize o tempo com Deus. Priorizar o tempo com o Senhor é algo muito importante. A presença do Senhor em nossas vidas é o maior prazer que podemos sentir. E cada vez nos distanciamos mais disso, infelizmente. Muitas vezes sem querer, porque uma mãe de família, por exemplo, acorda, cuida do filho, leva para a escola, vai trabalhar, chega em casa, tem a sua rotina e acabam coisas tirando a sua atenção. E ter um tempo com Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. Então você pode estar se questionando: Vivian, como eu posso priorizar o meu tempo com o Senhor se eu quase não tenho tempo? Tem muita gente que diz que mesmo se o dia tivesse 48 horas, ainda não daria tempo de fazer as coisas. Mas priorizar Deus é tirar um tempo para o Senhor, mesmo no seu dia corrido, para falar com Ele. Nós somos crentes, nós sabemos que não é necessário para falar com o Senhor só estarmos em nosso quarto. Nós podemos falar com o Senhor a qualquer momento do dia. Nós podemos encontrar Deus a qualquer hora do nosso dia. Priorizar o tempo com Deus é algo muito importante, é algo que alegra o coração do Senhor. Amém? Eu vou deixar que meus colegas também falem um pouco e vamos correndo sobre o assunto para passar do tempo. Amém? Amém. É interessante o ponto que a irmã Viva falou sobre a questão de que o dia, às vezes, para alguns, nem se fosse 48 horas daria para suprir. Lembro, enquanto ela estava falando, me recordava aqui também um pouco do debate da semana passada e o quanto falamos sobre a questão da pós-modernidade que tem se infiltrado no meio das pessoas, de como nós estamos querendo, né, tudo
pronta entrega praticamente. Lembro que até mencionamos sobre a questão fast food e como queremos as coisas rápidas, resultados rápidos. Mas quando se trata de Deus, nos falta tempo, né? É uma verdade recorrente. A gente encontra tempo para ter 10 empregos, usando aqui um pouco de exagero até. A gente encontra tempo para se dedicar em 30 cursos de formação. A gente encontra tempo para tantas coisas. A gente encontra tempo para ir para pizzaria com amigos. A gente encontra tempo para se divertir, para assistir um filme, para parar, sentar, descansar alguma coisa. Mas quando se trata de Deus, parece que as coisas não fluem bem. Parece que nós não conseguimos esse tempo necessário. Gostaria que o irmão Tiago, né? Irmão Tiago, como é que você poderia classificar isso? O que é que teria para se comentar sobre esse aspecto que nós encontramos nas pessoas e até infelizmente dentro da própria igreja, quando nós observamos essa questão, quando nós olhamos para a prioridade dessa forma? Amém? E é um assunto bastante interessante, né? Prioridade. E principalmente na nossa geração, onde muitos vivem muito ocupados, muitas vezes com trabalho, com faculdade e tantas outras coisas, né? E muitas vezes, como já foi falado nessa noite, temos tempo para tantas coisas e para Deus, que é o principal, que merece toda a prioridade em nossas vidas, nós não temos tempo. E para nós cristãos, priorizar e ter prioridade é colocar Deus no ponto mais alto das nossas vidas, é colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas. E a partir do momento que a gente faz isso, que nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, Ele cuida de todo o resto que nos falta, né? E como já foi falado, prioridade é algo muito importante na vida de muitos, e principalmente nas nossas vidas como cristão, porque temos que priorizar não só a Deus, mas também a sua obra, as suas tarefas, o que Ele nos designou através da sua palavra. Amém? Amém. A irmã Vivian também estava comentando aqui sobre a questão de como ela definiu a prioridade. Ela disse que é um nível de importância, como você disse também, que é um nível de importância que você dá para alguma coisa, para algo, né? E nós estamos aqui tratando diretamente sobre o tema prioridade para Deus, né? A prioridade na obra. O irmão Tiago, ele falou aqui sobre a questão da prioridade na obra, de como é importante não apenas dar prioridade a Deus, mas também a sua obra, né? E é interessante porque, principalmente, podemos dizer assim, né? Quando nós olhamos para algumas situações, às vezes nós vemos pessoas que relutam, né? Quando nós tratamos da obra de Deus, né? Isso, quando a gente fala, vamos com a gente para tal culto, e aí às vezes ouvimos, não dá porque eu vou ter faculdade, não dá porque eu vou ter isso, não dá porque eu vou ter aquilo, e nunca parece que essa pessoa encontra esse tempo para Deus, né? E aí a gente às vezes até chega a questionar, será que realmente é falta de tempo ou é falta de importância? Nós sabemos, né, que a importância que você dá a algo, e se me permitem até ser um pouco mais pesado nas palavras, mas a importância que a gente dá a algo também vai dizer ao Deus que a gente adora, né? Jesus disse que você não pode adorar a dois senhores, ou você adora a Deus ou você adora a Mamon, e algumas traduções dizem dinheiro. Por quê? A importância que você vai dar a um é o que vai dizer quem é o seu Deus, a quem você está adorando. E se eu estou dando importância a tantas outras coisas, se eu estou dando importância a tudo, menos a Deus, menos encontrando tempo para Deus, então quer dizer que eu não estou adorando a Deus. Eu estou adorando a todas as outras coisas que me são mais importantes do que essas próprias coisas. Não é isso? Então, sabendo disso, né, sobre essa dificuldade que a gente encontra muitas vezes, que a gente observa nas pessoas, né, gostaríamos também de saber a opinião de Milena,
né, sobre esse assunto que é tão importante, né? Vale ressaltar aqui para todos que é muito importante esse assunto de prioridade. Nós estamos falando aqui sobre um assunto que não é uma coisa atual que surgiu no ano de 2021, mas é algo que, como foi lido aqui já através da palavra, desde sempre, desde a antiguidade, desde o tempo de Jesus já havia falando sobre essa questão da prioridade. Né? E o que é que a irmã Milena tem para falar também para os nossos irmãos que estão nos acompanhando na live nesse momento sobre essa questão tão importante? Amém. Logo quando eu fiquei sabendo do tema, eu achei uma coisa muito forte, principalmente nos dias atuais, como já foi relatado pelos irmãos, é questão de tempo. E quando eu trago a palavra prioridade, assim, para as nossas vidas como um conceito, uma definição, já foi falado aqui também, que seria questão de importância, aquilo em que a gente coloca em primeiro lugar. E eu parei para pensar e também disse, não, se é prioridade, ela é uma importância, ela também faz parte das nossas escolhas. E são as nossas escolhas que definem as nossas prioridades. Então, se eu escolho Deus, automaticamente eu tenho Deus como prioridade. Só que muita gente não tem visto isso, né? Às vezes as pessoas escolhem Deus, mas não querem priorizar a Deus. Então, isso é uma coisa contraditória que tem acontecido principalmente nos dias atuais. Foi falado na semana passada sobre o tempo, eu assisti a live, e tinham falado que antigamente os irmãos trabalhavam de tal horário a tal horário, e certamente tinham um tempo a mais. Só que se a gente parar para analisar, não seria questão de um tempo a mais, mas seria de prioridade. Quando a gente fala em questão, quando está conversando assim, a gente diz, não, tempo é questão de prioridade. Tudo que é aquilo que a gente quer muito, a gente prioriza. Então, por que não com Deus é assim? Então, são essas nossas escolhas que vão definir nossas prioridades. E aqui, como ele foi falado, desde antes de Jesus, no Antigo Testamento, se falava essa questão da gente servir somente ao Senhor e priorizar Ele. Lá em Deuteronômio, no capítulo 13, o versículo 4, tem uma versão que diz a parte assim: sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Então, a gente vê aqui essa palavra somente como uma questão de não só se referir, se restringir a Deus, mas também uma questão de prioridade ao Senhor. Então, que a gente tenha em mente que são as nossas escolhas que vão definir nossas prioridades. Amém. Glória a Deus. A irmã Milena tocou aí num ponto interessante, falando acerca das escolhas, né? E realmente... e podemos até puxar aqui também um gancho, né? Foi falado que ela falou que comentamos na live passada sobre a questão do tempo, que antigamente tinha mais tempo, e podemos até trazer para a atualidade, né? Hoje na pandemia, infelizmente, né, estamos vivendo na pandemia, né? Vale ressaltar isso, infelizmente estamos vivendo nesses tempos sombrios, tempos difíceis, mas podemos colocar assim, então, várias empresas estão fechadas, principalmente nessa semana por causa do decreto estadual do governador Paulo Câmara, né? Várias pessoas estão paradas em casa. E aí não tem mais o corre-corre do trabalho, não tem mais aquela agonia toda que se tinha em tempos normais. E a questão é, será que essas pessoas, eu não conheço o dia a dia de cada um, né? Mas será que essas pessoas elas priorizam a Deus da maneira devida nesses dias enquanto elas estão em casa? Será que nesse tempo em que falta, elas têm essa autonomia, elas têm essa liberdade dentro de si, essa escolha própria, de vontade própria, de adorar a Deus, de buscar a Deus, de priorizar uma intimidade, uma comunhão maior com Deus nesses momentos, ou não? Ou tiram esse tempo para botar as séries em dia, colocar animes em dia, colocar filmes em dia, fazer tudo em dia, menos colocar a leitura da palavra em dia, né? Então, quando a irmã Milena estava falando, eu estava pensando nesse aspecto, né, irmã Vivian também, se tem mais algo a complementar. É importante essa parte em que ele falou sobre a questão que a gente está tendo agora mais tempo. Certamente a gente passou aí por um ano difícil em que a gente realmente tinha tempo de sobra, só que mesmo assim a gente não priorizava as nossas escolhas, as quais deveriam ser feitas de maneira correta.
E quando a gente para pensar nessa questão, a gente teve um tempo aí, na verdade está tendo novamente, mas a gente mesmo assim não prioriza de forma certa. Eu, pelo menos, acredito que não. Porque muitos têm a concepção de que buscar a Deus é estar na igreja. E não é isso que acontece. A gente sabe, como foi falado aqui também, que buscar a Deus não precisa a gente estar totalmente na igreja. A gente pode falar com Ele onde a gente estiver, a gente pode buscar a Ele onde a gente estiver. E eu creio que esse tempo que o Senhor tem nos dado, né, a gente pode fazer menção disso, porque o Senhor tem permitido isso acontecer, sejamos realmente para a gente parar e buscar. E uma coisa que eu estava pensando é que quando a gente não prioriza as coisas certas, as consequências elas são pesadas. Não é? Então, se esse tempo está sendo nos dado para que a gente possa priorizar aquilo que é certo, a gente não está fazendo isso. Se a gente está priorizando as coisas que são erradas, as consequências elas serão pesadas. E talvez seja por esse motivo, não sei, que o Senhor tem nos concedido mais alguns dias, mais alguns tempos, para que a gente volte e se repense, e se reconstrua dentro da palavra do Senhor e buscando a Ele. Eu queria compartilhar algo que aconteceu comigo, que diferente de muitas pessoas que agora com a pandemia tiveram mais tempo de fazer suas coisas, de ficar em casa, de buscar o Senhor, comigo aconteceu ao contrário. Quando eu mais não tive tempo para juntar as coisas, foi quando eu comecei a procurar mais o Senhor. Antes da pandemia, eu apenas estudava. Eu faço faculdade na cidade de Vitória, eu só estudava em casa, pegava van e ia para a faculdade. Mas quando chegou a pandemia, eu comecei a cuidar da minha casa, porque os meus pais trabalham. Eu comecei a continuar fazendo a faculdade e trabalhar também. Eu passava o dia inteiro no trabalho, chegava, tinha meus afazeres em casa, ajudava meus pais, tinha várias coisas para fazer. E eu comecei a buscar o Senhor a partir daí, porque eu percebi que eu não estava dando a devida atenção que o Senhor merece. Eu não estava fazendo a minha parte. E não que Deus precise da minha adoração, do meu louvor, porque Ele é Deus, Ele continua sendo. Eu tirando tempo para Ele ou não, o Senhor continua sendo Deus. Mas eu, como criatura, criada por um Criador perfeito, eu parei, refleti, olhei para mim mesmo e perguntei, mas Senhor, eu estou tendo tempo para coisas tão fúteis. E essa palavra aqui, em Mateus capítulo 6, tocou muito ao meu coração, porque quando o Senhor fala que Ele conhece as nossas necessidades, Ele não está dizendo que a gente não precise de algo para vestir. Jesus não está dizendo aqui nessa passagem que a gente não precisa trabalhar. Ele está dizendo que o Senhor sabe do que necessitamos, que é para buscarmos primeiro o reino deles. E a partir daí minha oração começou a mudar. Ao invés de eu pedir, Senhor, faça, meu Deus, na minha vida, porque eu quero muito isso. Faça, Senhor, eu ter tempo. Eu comecei a arranjar tempo para Ele. Minha oração mudou. E minha oração é a seguinte, Senhor, faça conforme for a Tua vontade. O Senhor sabe do que eu necessito. O Senhor sabe daquilo que eu preciso. Então faça conforme for a Tua vontade, porque a própria palavra do Senhor diz que os caminhos dele são bem mais altos do que os nossos. O Senhor sabe daquilo que você precisa. Não precisa ficar se preocupando por conta do trabalho, por conta das coisas que você ainda não tem, por conta das coisas que não aconteceu. O Senhor sabe do seu futuro. O Senhor sabe daquilo que vai acontecer. Então descanse o seu coração, porque o seu Deus, Ele lhe criou, Ele cuida de você, Ele é providência na sua vida, Ele continua sendo. Amém? Amém. E como já foi falado nessa noite, né, sobre essa pandemia que estamos enfrentando, né, passando. E antes da pandemia, nós vivíamos em uma geração que quase não tinha tempo. E foi necessário essa pandemia, não necessário, mas infelizmente aconteceu dessa pandemia chegar e onde travou, eu posso dizer, uma nação, um mundo, onde muitos tiveram tempo, seja para ficar em casa, seja para estar com a família. E muitas vezes, mesmo com essa quantidade de tempo que nós temos agora, não priorizamos não priorizamos Deus. E muitas vezes
temos que rever as nossas prioridades. Será que realmente estamos priorizando Deus da maneira que Ele realmente deve ser tratado? E no livro de Mateus, no capítulo 6, em alguns versículos diz assim, que Deus ele cuida até das aves do céu, quanto mais de nós. E independentemente da situação, se está tudo travado, se você está em casa, Deus ele ainda continuará cuidando de você. Mas para que isso aconteça, você tem que priorizar a Ele, você tem que colocar Ele em primeiro lugar em sua vida. Porque a sua felicidade, ou a felicidade de muitos da sua casa, está atrelada a isso, a priorizar Deus, a colocar Deus em primeiro lugar. E uma frase que eu escutei já faz muito tempo, eu acredito que alguns já escutaram também, que Deus ele não aceita ser segundo lugar na vida de ninguém. A partir do momento que Deus ele vê alguma pessoa, e principalmente um cristão, colocar ele em segundo lugar, é necessário que ele, por muitas vezes, permita certas situações para que você pare, para que você revise as suas prioridades e veja, será que realmente estou priorizando Deus, tendo Deus como prioridade em minha vida? Então, muitas vezes, Deus permite certas situações para que a gente venha revisar isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, gostaríamos nesse momento, breve continuaremos comentando mais sobre o nosso debate, né? Mas gostaríamos de mandar uma saudação para os nossos amados irmãos que estão conosco aí na nossa live no Facebook, né? Lembrando que a nossa live não está acontecendo no YouTube, está aí fixado embaixo aí da live onde você está assistindo, comentário, né? A nossa live não está acontecendo no YouTube também porque está oscilando, né? Está instável o YouTube, a plataforma do YouTube, não estamos conseguindo transmitir pelo YouTube, mas graças a Deus a live está sendo feita pelo Facebook, tem muitos irmãos acompanhando aqui pelo que estamos vendo, né? E gostaríamos de mandar uma saudação, né? Alguns irmãos mandaram uma saudação aqui para nós. Irmã Thelma Medeiros, Deus abençoe também a senhora, a sua família, estaremos orando por eles mais tarde. Ela fez um pedido aqui de oração pela sua família, estaremos apresentando esse pedido de oração mais tarde. A irmã Maria, Ana Maria também, Deus abençoe, também estaremos apresentando o seu pedido de oração mais tarde também, logo mais. Também a irmã Beth Cleide, também irmão Jailson, presbítero Jailson ali de Uruçu, Deus abençoe, presbítero, toda a sua família, o Senhor, toda a sua família. Também uma saudação para todos os irmãos de Caranguejo, de Uruçu e de Sítio Palmeira. Também nosso pastor Rinaldo Borges, Deus abençoe, pastor, o Senhor, sua família, estão aí acompanhando a gente, ligados também nesse debate, né? Eu piso para vocês aí também que estão falando, né? Também o nosso irmão Alexandre e a sua esposa que estão acompanhando também, paz do Senhor, meus amigos. Também a irmã Auxiliadora, e ela pede oração também pela toda a sua família, irmã Joelma também, irmã Nájila, toda a sua família, irmão Ronaldo, paz do Senhor, irmão Ronaldo, saudade do Senhor, irmã Elisama, toda a sua família, Deus abençoe a todos. A irmã Noemi também, a jovem, esteve aqui conosco semana passada. A irmã Josefa, a irmã Solange. Meus amados irmãos, glória a Deus por todos os que estão participando conosco nessa noite. Tenho certeza, também temos aqui algumas perguntas já, né? E gostaríamos de fazê-las, porém, vamos continuar adorando o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais um hino nessa noite com o irmão Anderson, o cantor que está aqui conosco. Vamos estar adorando o nome do Senhor Jesus. Gostaria de pedir também para que vocês que estão aqui na live compartilhem, para que mais pessoas também possam ouvir sobre isso. Glória a Deus que vocês estão aqui conosco, aprendendo um pouco mais sobre como priorizar o tempo com o Senhor. Amém? Compartilhem, curtam e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Glória a Deus. Já que estamos falando de prioridade, vamos adorar a Deus com esse hino bastante conhecido, não é? Juntos. Filho, sem intimidade comigo, não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você.
mas sondei teu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquistas. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Verá livramento, sou eu o teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus na tua vida, sou Deus na tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Mas sondei teu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Verá livramento, sou eu o teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus na tua vida, sou Deus na tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Seja lá para o que for, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Verá livramento, sou eu o teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus na tua vida, sou Deus na tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, Aleluia. que hino maravilhoso, né? Falando sobre prioridade. É interessante que é uma promessa que a gente canta, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Mas para isso, primeiro temos que ter prioridade, né? É uma coisa assim maravilhosa que Deus nos promete, mas para isso, primeiro nós temos que priorizar estar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E, meus amados irmãos, como foi dito, temos aqui algumas participações, né? O irmão, o jovem Mateus, lá de Caruaru, ele manda a paz do Senhor também para todos e também para a sua cunhada, a irmã Letícia Gabriele, Letícia aqui da Matriz, né? Deus abençoe, irmã Letícia, sua família e também o jovem Mateus. Meus amados irmãos, temos uma pergunta aqui. Nesse momento gostaríamos de incrementar mais ainda o nosso debate aqui com essa pergunta, né? A pergunta feita pela irmã auxiliadora, né? Que pergunta para nós, pede para que nós venhamos a comentar, né? E já deixa aqui aberto para os nossos debatedores, que quem quiser responder pode botar o microfone na boca e falar, né? A resposta para a pergunta da irmã auxiliadora. Ela fez:
Ele aqui comenta sobre quem prioriza o Deus das causas impossíveis ou a dificuldade como maior que o próprio Deus. Situações nessa linha de pensamento, priorizar adversidades do dia a dia, esquecendo que o Senhor é maior e devemos ter calma em qualquer situação. Então ela pede para que nós venhamos a comentar sobre quem prioriza as dificuldades acima do Deus da adversidade, acima do Deus que tem a solução em meio à adversidade. Ela pede para que nós venhamos a comentar sobre as pessoas que têm essa atitude, sobre essa situação. Amém. Foi interessante a pergunta dela, porque a gente tem visto isso acontecendo todos os dias, né? Até às vezes a gente, por alguns dos dias, a gente passa a priorizar as nossas preocupações, as nossas adversidades que vivenciaremos durante aquele dia, do que o próprio Deus. E eu creio que as pessoas que acabam fazendo isso, elas estão vivendo justamente agora no século em que a gente está. O século da depressão, da ansiedade e da angústia. Então, as pessoas que priorizam os problemas, elas estão vivendo dessa maneira. Diferentemente de quem prioriza o Deus a quem serve. A gente vê que lá no versículo de Mateus, onde ele diz, buscai primeiramente o reino dos céus, aí ele responde, por quê? As demais coisas serão acrescentadas. Então, que a gente, ao invés de priorizar as nossas adversidades, a gente busque primeiramente a Deus, né? Em certo momento, teve uma vez que aconteceu isso comigo, eu tinha que enviar um negócio para um e-mail da faculdade, já tinha dado erro 5 vezes, já tinha passado do prazo da validade. E aí, a irmã me chamou para a gente ir para a igreja em Contuguba, fazer a limpeza lá, tinha acabado de inaugurar a congregação. E eu confesso que eu fui de coração apertado, né? Era uma chance que eu tinha em um programa da faculdade. E eu disse, meu Deus, deu erro, e se eles responderem lá, eu vou estar sem internet. Aí eu disse, eu vou, seja o que Deus quiser. E eu fui, e quando chegou em casa, ele tinha respondido um e-mail logo cedo, dizendo que deu erro novamente. Eu disse, pronto, não tem mais jeito. Acabou agora. Aí eu peguei e disse, vou enviar outra vez. Tentei enviar novamente, enviei e dessa vez pegou. E para você ver, tinha passado do prazo, já tinha 3 dias. Eu priorizei fazer a obra do Senhor do que ficar em casa esperando um e-mail dele. E quando foi no outro dia, saiu um resultado, eu consegui e ainda consegui como bolsista. Então, isso é a prova em que a gente deve priorizar o reino de Deus. Eu fui com o coração apertado, mas eu fui, Senhor, estou indo fazer a tua obra. Eu estou indo cooperar com a tua obra, então me ajude, faça o impossível. E ele fez. Então, isso é uma das provas em que a gente não deve priorizar as adversidades, mas a gente deve priorizar o Deus que nós temos. Pois na sua palavra está escrito que se a gente fizer isso, todas as outras coisas, por mais que aos nossos olhos pareçam impossíveis, mas o Senhor, Ele é Deus de providência na minha, na tua vida e na vida de todos vocês que estão assistindo. Amém, glória a Deus. Vemos aí um testemunho fortíssimo, né? Sobre essa situação. E creio que respondendo, né? A irmã Milena respondendo aí sobre a pergunta da irmã auxiliadora, né, nós vemos aí que muitas vezes realmente as pessoas se desesperam com a diversidade, com as dificuldades do dia a dia e colocam isso acima do nosso Deus, né? Sendo que quando a gente olha para a luz da palavra, nós vemos que o apóstolo Pedro, ele fala lá em 1 Pedro, capítulo número 5, versículos 6 e 7, ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo ele vos exaltará. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, quando a gente lança sobre ele a nossa ansiedade, o versículo continua dizendo, porque ele tem cuidado de vós, né? E aí a irmã Milena, ela trouxe aqui para nós o exemplo dela indo para a igreja, mesmo com as outras preocupações, a ansiedade tomando conta do seu ser. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que deu certo? Será que não deu? Mas aí o versículo ele diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, para as pessoas que priorizam a diversidade acima do Deus que nós servimos, eu deixo esse versículo, né? Lança sobre ele. E eu acho interessante, já fiz isso uma certa vez e gostaria aqui em rede nacional fazer uma ilustração apenas, né? Quando o apóstolo Pedro ele diz, lança sobre
ele e toda a sua ansiedade. É como se ele estivesse praticamente fazendo isso, ó. Eita, desculpa. Mas lança sobre ele e deixa lá aos pés dele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua vida. Ele tem cuidado dos seus problemas. Não pense que Deus ele está de olhos fechados para a tua situação. Ainda que dia após dia você veja a situação piora. E ontem eu estava com um problema, hoje eu estou com 2. Amanhã eu não sei nem o que é que vai me esperar. Mas não se preocupa com isso. A irmã Milena falou aqui agora: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A solução do teu problema vai ser acrescentada. A resolução da tua vida ela vai ser resolvida. Mas para isso você tem que o quê? Confiar no Deus a qual você serve. Deixa lá, ó, nem fui buscar um marcador lá que eu joguei, é lançar sobre ele a sua ansiedade. Deixa ficar lá, deixa ficar aos pés de Jesus. Tem aquele hino que a gente canta, né, na igreja, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão. Mas ele fala ali de se colocar aos pés da cruz. E é exatamente isso que Deus espera de nós. É o nível de importância que a gente dá à situação. Será que a situação é mais importante para nós do que o próprio Deus? Será que a nossa situação que estamos enfrentando é mais importante do que o Deus ao qual nós servimos? É uma reflexão para nós tomarmos, é uma reflexão para nós colocarmos aqui em prática. Né? Nós não estamos apenas falando palavras da boca para fora aqui, mas estamos falando sobre algo que é necessário em nossas vidas. Mas, dando continuidade, eu gostaria só de comentar que enquanto os meus colegas estavam comentando a respeito da pergunta da irmã, o Senhor me fez lembrar de Isaías 43, verso 1 e 2, que diz: mas agora assim diz o Senhor, quem te criou, ó Jacó? E quem foi que te formou, ó Israel? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. E viver uma vida com o Senhor é isso, é confiar no que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Duvidar é algo natural do ser humano. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós duvidamos de algo, de alguém, mas duvidar do Senhor, isso não é uma opção, porque Deus, Ele é um Deus de milagres, porque Deus, Ele é um Deus que, assim como Ele disse, que quando passarmos pelas águas, elas não vão nos afundar, quando passarmos pelo fogo, o fogo não vai nos queimar. Algo também que o Senhor me fez lembrar foi a respeito da passagem onde Moisés tem aquela missão de abrir o Mar Vermelho. Ali muitas pessoas chegaram no mar, olharam para o mar, se depararam com aquilo e pensaram: meu Deus, isso é um negócio impossível. É impossível para o Senhor agir na sua causa, é impossível para o Senhor ir lá naquela pessoa que está enferma no hospital. É claro que não. O Senhor já nos provou, através da sua santa e gloriosa palavra, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é especialista em causas impossíveis. Tem um hino que fala que Ele abre portas até onde não tem parede. E nós somos limitados, nós somos seres humanos, nós tentamos nos apegar naquilo que nós vemos, mas a fé é o firme fundamento daquilo que não vemos e sim esperamos. A fé é isso, a fé é crer em algo que não aconteceu, que em nossos olhos não tem probabilidade de acontecer, mas o Senhor é especialista nisso. Tem um hino que fala que Deus proverá, e Deus proverá em nossas vidas. Deus provê conforme aquilo que Ele quer, mas nós, como seres humanos falhos que somos, nós queremos aquilo que a gente quer para determinado momento, a gente quer o nosso tempo, a gente quer na hora que a gente quer do jeito que a gente quer, mas o Senhor sabe de todas as coisas. É normal se preocupar, é normal ficar preocupado com algo que ainda vai acontecer, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Tem um hino que, se me permitem cantar, se o irmão Anderson puder acompanhar. Pode cantar. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer.
Eu posso até estar ferido, mas nunca derrotado. Eu posso ser provado, mas terei aprovado. Amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Amém. Deus proverá, Deus vai prover, Deus sabe daquilo que você precisa, amém? E ao invés de se preocupar com aquilo que ainda não aconteceu, se preocupe em dizer que o Senhor é grande, se preocupe em adorar e exaltar o nome dEle, amém? Amém, glória a Deus. Palavras maravilhosas e louvor maravilhoso também, que a gente pode louvar. Então, a nossa amada ouvinte que participou aí agora, fazendo essa pergunta, espero que tenhamos respondido a pergunta da irmã, de todos que talvez tenham dúvida, né? Ou não sei, às vezes colocaram as situações em seus corações acima do Deus que nós servimos, né? Temos também algumas perguntas a mais aqui. Algum telespectador anônimo perguntou como dar prioridade. Como fazer para dar prioridade a Deus? Quem se habilita a responder? Arranjando tempo, persistindo, é isso. A gente não vai chegar a um determinado dia da nossa vida e dizer assim, tô tempo com Deus, tá aqui. Não, a gente tem que tirar do nosso dia a dia, a gente tem que priorizar a Deus, e priorizar a Deus é justamente fazer isso. Tá tarefado o dia todinho, mas dizer, Senhor, o Senhor sabe das coisas que eu tenho para fazer, mas eis-me aqui, eu tô aqui para dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é fiel, que o Senhor é lindo, que o Senhor faz, amém? É a persistência. É colocar Deus como prioridade quando você acorda orando, nem que seja por 5 minutos, ou quando você vai para a faculdade naquela van, ouvindo algum hino, lendo a Bíblia pelo celular. A gente tem a tecnologia ao nosso favor. Podemos ler a Bíblia, podemos ver a harpa, podemos cantar, adorar, louvar o nome do Senhor em qualquer momento. Colocar o Senhor como prioridade em nossas vidas também é justamente como a irmã perguntou, como fazer para continuar crendo no Deus do impossível. É justamente crendo. Colocar o Senhor como prioridade é deixar os seus anseios, as suas preocupações de lado e colocar o Senhor como prioridade na sua vida. Amém? Amém. Poderia até fazer uma conexão aqui, né? Foi falado antes aqui também. Mandaram aqui para mim uma reflexão, uma pergunta, para que a gente viesse a comentar também. Eu gostaria até de incluir esse comentário nessa pergunta também, né? Como dar prioridade. E queria lembrar aqui, bem lembrado, né? De comentarmos também sobre uma situação que acontece na Bíblia, né? Certo dia, né? Para ilustrarmos melhor a história, certo dia Jesus estava na casa do seu amigo Jairo, né? Jairo não, perdão. Ele estava na casa do seu amigo Lázaro, né? Estava na casa do seu amigo Lázaro e Jesus estava lá e ensinando e conversando, como de costume que Jesus, eu imagino que Jesus ele tinha um método de ensino muito atrativo, né? E ele estava ensinando as pessoas e uma certa mulher, por nome Maria, chegou e sentou aos pés de Jesus para aprender com Jesus. E enquanto isso, a sua irmã, Marta, ela corria de um lado para o outro, preocupada com os afazeres na casa. E ela até chega para Jesus para reclamar: mestre, manda que esta faça alguma coisa para nos ajudar a servir. E Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, por que te afadigas? Maria escolheu a melhor parte,
Maria escolheu o melhor que ela poderia escolher. E poderíamos até fazer uma conexão aqui, né, sobre a pergunta feita de como dar prioridade, como ter prioridade, né? E se me permite, o iniciozinho completo. Eu creio que, tomando posse aqui da palavra que Milena falou logo no começo, né, que quando a gente olha nessa situação, a prioridade ela acontece com a escolha, né? Veja bem o que é que Jesus diz: Maria escolheu a melhor parte. Então Maria escolhe como dar prioridade a partir da sua escolha, né? Não é algo que surge assim de repente, não é algo, não, você escolhe no seu dia a dia. Eu mesmo sou uma pessoa assim que geralmente eu gosto das minhas coisas tudo programado, né? Sou muito metódico, não gosto de nada resolvido em cima da hora. E eu procuro sempre um dia antes, 2, ou dependendo do nível de importância do compromisso, resolver com mais antecedência ainda. Mas eu faço isso para quê? Para que eu possa me preparar porque é uma coisa importante que eu vou fazer, é algo importante que eu vou fazer. E da mesma forma a prioridade se segue, né? Acontece com uma preparação, não é algo que chega assim de repente, na hora você dá prioridade. Não, é algo que acontece com uma preparação, isso leva um tempo, isso leva um trabalho, né, a ser lapidado. Quem quiser. É colocar na balança, né? O que é mais importante para mim? É tirar esse tempo para orar, buscar ao Senhor, ler a palavra ou assistir aquela série que eu ainda tô no 5º episódio. O que é mais importante é crer naquilo que tem previsto na palavra do Senhor, que o Senhor é fiel, que o Senhor faz, ou acreditar que porque alguém disse que eu nunca vou ser nada nem ninguém na vida. O que é que pesa mais na balança? O que pesa mais é acreditar no médico que disse que não tem mais saída para aquela pessoa que está no hospital, ou acreditar que o médico dos médicos por excelência pode fazer. Amém. Só uma parte aqui que eu lembrei, que não tem exemplo melhor do que falar de Jesus. O próprio Jesus é relatado que ele deu prioridade a fazer o seu propósito aqui na terra. Então, além de termos prioridade em buscar o reino de Deus, uma das coisas que devíamos priorizar é também cumprir o nosso propósito para o qual Deus tem nos ordenado. E eu lembrei aqui da passagem lá em Lucas, em que relata uma parte em que Jesus ele dá prioridade ao Pai. Todos os dias, Jesus ele buscava se retratar com o Pai para que ele soubesse qual era a sua prioridade aqui na terra. A prioridade de Jesus aqui não foi expulsar demônios, não foi curar as pessoas. A prioridade de Jesus aqui na terra foi restituir o homem à presença de Deus. E aqui em Lucas 5, só o versículo 15 e 16 diz assim: porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser curado por ele das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para o deserto e ali orava. Então, essa oração que Jesus fazia ao Pai não era pedindo a ele mais poder, mais unção ou alguma coisa para curar, mas era Cristo falando: Senhor, a minha prioridade aqui não é conquistar o povo com o que eu faço. É conquistar o povo para que eles venham reconhecer quem o Senhor é. Que o Senhor me enviou como filho para que eu morresse e salvasse todas as pessoas. E é por isso que hoje a gente está aqui. Por causa da prioridade que Jesus também deu ao Pai. Se não fosse isso, não estaríamos aqui. Então é importante essa relação em que o próprio Jesus ele dá prioridade e que a gente possa também aprender com isso, assim como foi falado pela outra passagem pelo nosso irmão. Amém. E complementando o que Milena disse, no que vivemos hoje, né, nessa geração, onde priorizamos coisas tão pequenas e tão passageiras, coisas que por muitas vezes vêm e passam com uma rapidez tão grande. E como foi perguntado nessa noite, muitas vezes a gente foca no problema, foca na situação que muitas vezes nos rodeiam e esquecemos que a partir do momento que a gente foca em Deus, que a gente prioriza Deus, Ele cuida de todo o resto. Então, por muitas vezes a ansiedade toma conta do nosso coração, a gente começa a fazer perguntas a Deus e muitas vezes duvidarmos
da autoridade, do poder dele. Deus, será que realmente isso é o que o Senhor quer para a minha vida? Como se a gente dissesse assim, Deus, o Senhor não sabe o que é melhor para a minha vida, eu não quero o Senhor como prioridade na minha vida. E às vezes a gente prioriza coisas pequenas, coisas tão falhas, e esquecemos das coisas eternas do céu, que é o nosso eterno Deus. Amém, glória a Deus. Também aqui, né, para complementar mais, teve um comentário aqui do supervisor das escolas bíblicas dominicais aqui da filial em Gravatá, nosso irmão Eliseu. Gostaríamos já também mandar uma saudação para ele. Deus abençoe o senhor, sua família, todos que estão acompanhando aí no celular, né? E o irmão Eliseu, ele falou o seguinte: ter Deus como prioridade é adorar única e exclusivamente a Ele. E também a irmã Noemi falou um comentário aqui que pesado. ela falou que Daniel, e isso é muito interessante o que a irmã Noemi falou também. Ela disse: Daniel, ele cuidava de 75 províncias na Babilônia. Porém, mesmo assim, orava 3 vezes ao dia. É verdade. E aí a gente vê, será que Daniel era um homem ocupado? Com certeza. Eu não consigo nem tomar conta da minha vida direito, mas de 75 províncias. E além disso, ainda orar 3 vezes por dia. Então, sempre estava buscando a presença do Senhor. Aí a gente vê a importância. Profundo, viu, irmão? Muito. Foi profundo. Quando eu vi aqui, muito, chega... É verdade. Rapaz, né? Mas é importante isso. Né? E é interessante essa posição que ela trouxe até aqui pra gente, de mostrar como é importante a gente ter a prioridade. Deus livrou Daniel da boca dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego, que também eram governadores na Babilônia. Eram pessoas importantes, com patentes elevadas na Babilônia. Mas livraram por quê? Porque davam prioridade a Deus. E também foi feita uma pergunta aqui. Peraí, vou dar uma segurada nessa pergunta. Vamos louvar o nome do Senhor mais uma vez. E logo mais a gente vem com mais debate aqui. Mais uma pergunta polêmica dessa vez. Amém. Continue enviando perguntas. Compartilhe com o vizinho, família, amigos. Compartilhe nos grupos no WhatsApp, Instagram, com todo mundo. Sigam a página para que a da gente possa igreja participar. no Instagram e no YouTube também. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor mais uma vez. Glória a Deus, glória a Deus. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir, quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro. E no meu coração és último e primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Glória a Deus. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Diga sua prioridade. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro. E no meu coração és o último e o primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar
melhor no mundo do que estar perto de ti. Queria pedir a permissão aqui do irmão Eliakim e dos demais irmãos para só contar uma experiência a respeito da prioridade. Quando eu cantei aqui esse hino junto com vocês agora, eu acabei lembrando de algo que me aconteceu quando eu era muito novo. Eu acredito que eu ainda tinha uns 12 para 13 anos. Mas, para a glória de Deus, eu sempre busquei estar nos círculos de oração, no período da manhã, não só no da tarde, mas sempre quando eu não tinha aula, eu ia para a igreja Apolo, lá da área, que era em Curado 2. E uma vez, o círculo de oração estava sendo no departamento, porque dentro da igreja estava tendo a reforma. E eu cheguei lá de manhã, e quando eu orei, que levantei, após ter cantado, eu não vou dizer que sempre tive tudo, porque lá em casa eram seis meninos para minha mãe cuidar, não é? Então havia sim uma dificuldade muito grande. E quando eu levantei da oração, que eu cantei, que sentei no banco, de repente um irmão que estava assim sentado na minha frente, tinha pouca gente no círculo de oração, e ele olhou para mim e disse: Anderson, Deus vai te dar sapatos, Deus vai te dar relógio, Deus vai te dar cinto, até isso ele falou. Deus vai te dar cinto, vai te dar camisa, gravata, terno. E naquele dia eu fiquei olhando para aquele irmão, eu não tinha muita intimidade com ele, e eu olhei para ele e disse amém. E hoje eu vejo que isso tudo é resultado de eu ter escolhido estar na casa de Deus, não é? Então, muitas pessoas escolhem estar em tantos outros lugares, mas quem escolhe a casa de Deus, escolhe a melhor parte. Isso é uma prioridade muito importante. Por isso vamos dizer isso aqui. Mais perto quero estar. Cante aí na sua casa. Meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que eu me una a ti. Sempre hei de suplicar mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Queremos estar perto de ti. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que presença maravilhosa que nós podemos sentir nessa noite. Essa é a presença desse Deus que nós estamos falando neste momento, que nós temos que priorizá-lo. Aleluia, glória a Deus. É a presença desse Deus que eu sinto a presença de Deus nessa noite aqui em nosso meio. Sinto a presença de Deus falando aos nossos corações sobre o quanto Ele quer, Ele deseja ter mais intimidade conosco, o quanto Ele deseja que nós nos cheguemos mais perto dEle. Mas para isso nós devemos priorizá-lo logo. Nós devemos dar a importância devida a esse Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas, meus amados irmãos, falei que nessa próxima parte teríamos uma pergunta para fazer. E foi lançada uma pergunta aqui sobre a questão da prioridade. Será? Nós estamos aqui
respondendo ativamente. E você que está aí também no lar, participando da live conosco, pode comentar a sua resposta também aí nos comentários da live, aí na postagem. Será que nós daríamos prioridade a Deus se Ele exigisse algo de nós que é importante para a nossa vida? Foi complementada, contextualizada a pergunta com o caso de Abraão. Abraão esperou 25 anos pela promessa de ter um filho. E aí Deus, em determinado momento da vida de Abraão, Deus lança a pergunta para Abraão. Quer dizer, Deus não lança a pergunta para Abraão, Deus cobra de Abraão, exige de Abraão: Abraão, eu quero que você me ofereça o seu filho Isaque como sacrifício em holocausto. E acho interessante porque um capítulo antes, quando a gente olha, a gente vê que Abraão estava contente, celebrando o nascimento do seu filho Isaque, tão aguardado. 100 anos Abraão tinha, e já era velho, ele não tinha como mais, biologicamente falando, ter um outro filho. E era o único filho que ele tinha ali, com Sara, sua esposa. E Deus pergunta a Abraão, Deus lança, a exigência: Abraão, ofereça seu filho Isaque como sacrifício em holocausto. E quando a gente olha no capítulo anterior, Abraão estava celebrando, e a gente vê a importância que Abraão dava a Isaque. Era o filho da promessa. E Abraão escolhe sacrificar Isaque. Embora nós saibamos que não chegou a sacrificar Isaque, porque Deus o impedira no último momento. Mas a gente entende, quando a gente lê lá em Hebreus capítulo 11, a gente vê que Abraão, ele cria tanto em Deus e amava tanto a Deus, que ele estava pronto a realmente matar Isaque. E será que nós, essa foi a pergunta lançada, e será que nós também, você que está aí no celular, você também tomaria essa atitude na sua vida? Eu tomaria essa atitude na minha vida. Nós que estamos aqui tomaríamos essa atitude em nossa vida, de sacrificar o que é mais importante para nós, em troca de estarmos na presença de Deus, em troca da intimidade com Deus. Foi ainda perguntado: será que eu estaria disposto a sacrificar a faculdade, a sacrificar trabalho, a sacrificar qualquer coisa que seja importante nesse século presente? Será que estaríamos dispostos a sacrificar isso em troca da presença e da comunhão com Deus? Amém. É bastante forte, né? Pra gente discutir isso. E enquanto ele estava falando, eu estava aqui lembrando sobre o que eu havia comentado logo no início, a questão da escolha. Quando a gente escolhe servir a Deus, é necessário sim que a gente abra mão de algumas coisas. É necessário que a gente sacrifique algumas coisas para que esse nosso servir ao Senhor seja verdadeiro. Tanto é que em sua palavra diz que tudo que nós devemos fazer de todo o coração, como se fosse para o Senhor. Então não adianta a gente dar só aquela prioridade visível para que o povo veja, mas é o seu interior. E quando foi lançada essa pergunta, eu não sei, talvez em alguns momentos da nossa vida, a gente diria: não, eu abro mão. Mas é diferente quando a gente passa, quando a gente sente na pele, né? E eu creio que aquela decisão que Abraão tomou naquele momento, como foi comparado aí a pergunta, não foi uma decisão fácil. Mas eu creio, eu relaciono muito essa passagem com o que está escrito lá em Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, que a gente tenha também essa convicção, apesar que nos dias atuais, eu estava aqui lembrando e até cheguei a anotar algumas coisas do tipo, a gente não tem, eu ando conversando com algumas irmãs e observando também algumas palavras que estão sendo faladas nos últimos dias, a gente não tem mais tempo de priorizar as coisas aqui da terra. É tempo da gente priorizar o céu. Nós devemos priorizar aquilo que é eterno. Está escrito lá em 2 Coríntios, o capítulo 4, e o versículo 18, o último versículo do capítulo, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais,
as que não se veem são eternas. Então, que a gente possa não priorizar as coisas terrenas que estão aqui na terra. Não priorizar, mas eu vou ter que abrir mão da faculdade. A faculdade é algo que a gente visa em ter uma condição melhor para conseguir bens materiais. Mas se o Senhor te pedir, você tem Ele como prioridade na sua vida, então dê. Ele sabe o que Ele está fazendo. Naquele momento, Ele estava provando a Abraão. E Abraão passou na prova, digamos assim, né? E talvez o Senhor pede alguma coisa para mim, pede alguma coisa para você, e por causa do nosso orgulho, nós somos orgulhosos, por causa do nosso orgulho, a gente não dá. E ali o Senhor pode trazer uma prova para que a gente passe, para que a gente reconheça que Ele é prioridade na nossa vida. Estava até pensando e escrevi aqui uma pergunta. Coloquei assim: já parou para pensar se o Senhor pode ter permitido essa pandemia para questionar, para ver o que tem sido prioridade na sua vida? Não é? Então, talvez isso tudo tenha parado, tudo tenha ficado perdido aos seus olhos, aos meus olhos. Mas será que o Senhor não fez isso para perguntar, para trazer aquela pergunta do coração que a gente sente, um questionamento de Deus? Quem tem sido prioridade na sua vida? É o Senhor que tem sido prioridade na sua vida? É sua faculdade? É o bem material que você tanto deseja? O que tem sido prioridade na sua vida? Eu creio que assim como o versículo que já foi falado lá em Mateus, se Deus ele é prioridade na sua vida, não se preocupe, porque Ele vai lhe dar além do que o que você imagina. Então, quando o Senhor pedir, por mais difícil que seja, e às vezes até a gente chega a negar, a gente tem que reconhecer isso, que somos falhos, mas que a gente possa entregar, ciente de que o Senhor, Ele sabe o que está fazendo, ciente de que o Senhor tem coisas melhores e maiores para nós. Amém. Algo que eu gostaria de falar e que nem se compara ao sacrifício que ele teve que fazer entregando seu próprio filho, porque imagina, esperar todo esse tempo por uma promessa, a promessa se concretizar e o Senhor dizer, me dá o teu próprio filho, e ele foi fiel de fazer isso. Trazendo isso para a nossa vida, e claro que nem se compara com o sacrifício que Abraão teve que fazer, eu lembro o quanto Deus ele é zeloso com a gente, o quanto Ele fala com a gente de uma forma amorosa. Deus, quando fala com a gente, nunca nos obriga a fazer algo. Ele não obriga ninguém a fazer nada, mas cabe a nós ouvir aquilo que Ele tem para dizer e colocar na balança. O que é mais importante? Fazer aquilo que é bom para mim ou aquilo que o Senhor quer? Muitas vezes é quando o Espírito Santo nos inquieta para orar de madrugada e aí eu coloco o meu sono como prioridade. Vou orar agora não, tá tão quentinho aqui. Mesmo da cama, mas eu vou voltar a dormir. Eu tive um dia tão cansativo. Deus, quando fala com a gente, pedindo para a gente abrir mão de alguma coisa, e a gente sabe daquilo que não agrada ao Senhor. Não, mas eu não vou abrir mão disso porque é conveniente para mim. Porque se eu deixar de fazer, não vai ser legal. O Senhor não obriga ninguém a fazer nada, mas cabe a nós sabermos daquilo que é mais importante para as nossas vidas. Então, o que você tem priorizado? O que você tem colocado como prioridade? Eu gostaria de falar também a respeito de família, da sua família. Você tem colocado como prioridade a sua família? Você tem colocado como prioridade reunir a sua família nessa época de pandemia e fazer um culto doméstico? Reunir a sua família e orar para aquele vizinho que está com Covid ou aquela pessoa da sua família que está passando por alguma necessidade? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente prefere ficar um na mesa, um no quarto, um na cozinha, um em outro lugar assistindo série, em outro lugar fazendo algo que não devia. Não é mais comum priorizar as coisas que são importantes, priorizar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações como algo importante. Então, que possamos voltar a ter como prioridade aquilo que o Senhor pediu para a gente priorizar. Que podemos voltar a normalizar os cultos domésticos. Você que é crente, meu irmão, você que teve o privilégio de nascer num berço evangélico, glória a Deus por isso. Reúna a sua família, fale sobre a bondade de Jesus. Isso, além de acrescentar a sua vida, vai também fortalecer a vida da sua família, dos seus filhos. Os filhos se espelham nos pais. Então, o que você tem priorizado? Você tem priorizado ficar com suas amigas? Você tem priorizado não honrar pai e mãe? Você tem priorizado
deixar de vir para a igreja para sair com aquele menino que você sabe que não é da vontade do Senhor, você tem priorizado fazer o quê? Você tem priorizado ser fiel, colocar Deus acima de todas as coisas. Um dos maiores mandamentos, o maior mandamento, era amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é um mandamento que o Senhor nos deixou. Então, que isso possa penetrar o seu coração, que o Senhor possa agir dentro de você em relação a isso. Volte àqueles princípios. Volte a reunir a sua família, volte a buscar ao Senhor, volte a deixar de ser narcisista, porque nós vivemos num tempo de narcisismo, nós vivemos num tempo onde o eu importa mais, nós vivemos num tempo onde se colocar em primeiro lugar, colocar as suas vontades em primeiro lugar, é mais importante do que fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor. Amém. Só acrescentando sobre a história de Abraão, quando Deus pediu a ele o melhor, e podemos perceber que Abraão ele não pensou duas vezes. Abraão foi lá e entregou o que ele tinha de melhor para Deus. E Deus viu dentro do seu coração que ele era a prioridade no coração de Abraão. E não só abençoou ele, mas também abençoou toda a geração seguinte dele. E que nessa noite você possa fazer isso. Priorize Deus e Ele cuidará de todo o resto. Ele cuidará das suas preocupações, Ele cuidará dos seus anseios, Ele cuidará da sua família e de tudo aquilo que você entregar nas mãos dEle, amém? E também não vale a pena, também não vale a pena priorizar o Senhor só para receber algo em troca, não. Não vale a pena dizer, eita, eu vou orar agora porque se eu orar o Senhor vai me abençoar. Eu vou para a igreja porque se eu for para a igreja o Senhor vai agir naquela causa que eu estou orando. O Senhor não aceita, não. Isso é a mesma coisa da oferta que Caim levou para o Senhor. Uma oferta que não foi de bom grado, uma oferta esperando algo em troca. E servir ao Senhor não é esperar algo em troca. Servir ao Senhor não é colocar Ele como prioridade para que o Senhor faça algo nas nossas vidas. Nós temos que entender que o Senhor faz aquilo que Ele quer, no tempo que Ele quer, da forma que Ele quer. E cabe a nós aceitar isso. Amém? Amém, glória a Deus. E apenas para concluir, né, essa rodada também, que estava falando aqui, que nós estávamos falando, e eu lembrei do versículo que tem lá, creio que seja no final do Evangelho de Lucas, né, antes da crucificação, um dos últimos conversas de Jesus, e Jesus diz assim para os seus discípulos: pois todo aquele que amar mais pai ou mãe, ou filho, ou filha, ou esposa, ou marido, acima de mim, amar mais do que a mim, não é digno de mim, não é digno de entrar no reino dos céus. Então é uma coisa importante que Jesus diz. Não falamos de desobedecer, de desonrar, mas estamos falando de amar. A quem que você ama mais? Né? E foi citado aqui esse caso de Abraão. Abraão amou mais a Deus do que ao seu próprio filho. Se Deus precisasse colocar em prova esse seu amor, será que você estaria amando mais a Deus ou mais alguém? Você estaria amando mais a Deus ou mais alguma coisa? Né? Então, que nós possamos nessa noite declarar com todo o nosso coração que queremos dar o melhor de nós para Deus. Né? E, infelizmente as horas são avançadas e gostaríamos de louvar ao nome do Senhor com mais um hino nessa noite. Né? E vamos louvar o nome do Senhor com esse hino maravilhoso aí da presença do Glória a Deus. Vamos cantar todos juntos para encerrar com muita alegria. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar, diga isso aí na sua casa, com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver.
eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Vamos dizer mais uma vez, eu não vou me importar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, culto gostoso, maravilhoso, né? Um debate interessante, muito bom. Infelizmente, as horas são nossas rivais, né? E pede para que nós paremos. Mas semana que vem, em nome de Jesus, vai ter mais, né? Amém. Mais um culto Jovens em Ação para edificar o seu lar, né? Cremos que apesar desse culto assim fora do padrão, né? Mas eu creio que Deus, ele continua falando aos nossos corações. Deus continua falando dentro do seu lar, através dos louvores, através de cada reflexão, cada afirmação que é dada aqui nesse debate. Eu creio que Deus, ele está falando, inquietando você também que está no seu lar, né? E infelizmente a hora nos pede para parar, né? Sou grato ao nosso Deus pela oportunidade que tem nos concedido de estar aqui, também ao nosso pastor Rinaldo Borges pela confiança que tem nos otorgado de estar aqui com esses jovens, fazendo esse trabalho. Também, irmãos, gostaríamos de trazer um aviso antes de encerrarmos, que ao final desse culto, essa live ela será carregada no YouTube, né? Nós não conseguimos entrar no YouTube, não conseguimos logar no YouTube para fazer a transmissão, por causa que a plataforma estava instável, mas nós posteriormente estaremos postando essa live para que os irmãos possam, sempre que quiser, lembrar do quão importante é priorizar a presença de Deus, amém? Também gostaríamos de passar aqui, antes de orarmos, a oportunidade para as mulheres, as moças, estarem aqui trazendo seu agradecimento. Logo mais, o irmão Anderson estará agradecendo, e por fim o irmão Tiago estará
falando também, prestando seus agradecimentos em nome de Jesus. Amém. É motivo de grande alegria, como foi falado logo no início, né? Mais um culto realizado aqui pela nossa igreja, Igreja Assembleia de Deus, da filial aqui em Gravatá. Quero agradecer em nome do pastor presidente, ao pastor Rinaldo Borges e a todos vocês que têm se feito presente, têm acompanhado, têm interagido aí conosco, que possam continuar também na semana que vem, e agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Amém. Gostaria de estender os meus agradecimentos. Calma. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui. Como eu falei no início, é sempre um prazer falar sobre o nome do Senhor. Gostaria também de agradecer ao pastor Rinaldo, à irmã Sunamita, que sempre vem trabalhando em relação aos jovens, sempre vem incentivando esse trabalho nesse campo. Muito obrigada por sempre ter esse amor, esse zelo. Obrigada também às pessoas que estão aqui, que vocês não estão vendo agora na live, mas as pessoas que se empenharam para que essa live acontecesse. Deus continue abençoando a cada um, dando sabedoria. Que o Senhor abençoe você que está na sua casa nesse momento. Continue buscando ao Senhor. Como eu disse também, nos siga tanto aqui no Facebook como no Instagram. Compartilhe no WhatsApp. Veja depois o nosso vídeo que vai estar no YouTube. Amém? Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada por estar aqui conosco. Um cheiro para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. E agradecendo a Deus por estar aqui também pela confiança do nosso pastor Rinaldo Borges, de ter nos dado a oportunidade de estar aqui, e agradecendo a todos os irmãos que assistiram essa live, que Deus ele possa ter falado aos seus corações nessa noite, amém? Deus abençoe a todos. Amém. Eu também quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que nos concedeu, não é? De estar aqui para juntos aprender, adorar a Deus com vocês aí também. Agradecer também ao nosso pastor Rinaldo Borges pela oportunidade, pela confiança que sempre tem nos dado. Deus continue abençoando. E a todos que nos assistiram aí, não é? A minha família, acredito que alguém acompanhou aí. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse trabalho, mas um momentinho aí que após a oração ainda tem alguns avisos para passar para os irmãos, né? Mas vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse culto com o irmão Tiago. Amém. Vamos estar orando como é nos designado. E você também que está na sua casa, ore conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais um trabalho, por mais um culto que foi feito nessa noite. Deus, obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor possa ter falado aos corações dos teus servos que estavam em casa, ouvindo a tua palavra. Deus, que a partir dessa palavra, Pai, que eles possam ter o Senhor como prioridade, Deus. Que eles possam rever quais são, Pai, as importâncias na vida deles. Senhor, te agradecemos por tudo, Pai. Que o Senhor continue abençoando, abençoe a nossa semana e que tudo seja feita a sua vontade em nossas vidas, Senhor. Desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, sou grato a vocês que participaram conosco, todos os amados irmãos. E também gostaríamos de estar trazendo um aviso do nosso pastor, que amanhã, às 19 horas, também vai estar acontecendo a live aqui, Culto no Lar, às 7 horas da noite. Vai ser a live Culto no Lar, amanhã, aqui. Também, terça-feira, Doutrina no Lar, às 19 horas, com o nosso pastor Rinaldo Borges. Esses são os avisos temporários. Também amanhã vai ter o programa na rádio Vivendo por Fé. Né? Esse programa que tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas. Né? Temos ouvido os testemunhos na Rádio Clima FM 98,5. Participe juntamente conosco, vai ser transmitido também no Facebook, não é isso? Vai ser transmitido também no Facebook e a rádio, o programa vai estar na frequência do celular lá na rádio também. Os irmãos acompanhem no aplicativo Rádio Net, baixe lá a Rádio Clima FM 98,5 e assista ao nosso programa também. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Também gostaria de agradecer a equipe que esteve aqui nos bastidores, né? A equipe multimídia, irmão William, irmão Ellison, irmão Celton, irmã Milene e irmã Rafaela. Lhe amo. Viu? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.